Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 29 de dezembro. É o último episódio do EcoCast. E nós estamos aqui com a Duda. Oi! Tudo bem, Duda? Tudo bem, Feliz ano vocês? novo, Feliz né? ano novo! Bom Gente, dia, boa tarde, boa noite. Já não sabe o horário que tá assistindo. Bom Feliz dia. ano novo já. Denise, como você tá? Tô bem, vocês, gente, como passaram? bem, o ano tá acabando. Verdade, gente, voou esse ano, hein? Graças a Deus. Assim, graças a Deus. Foi muito bom, né? O ano, gostei. Graças a Deus. A Di tá dando graças a Deus. Graças que o a ano Deus, acabou, tá acabando. gente. Esse ano não foi muito bom pra ela, eu acho. Foi ótimo, foi ótimo. Só tenho a Vamos agradecer. deixar no ar, né, Igor? Brincadeira, gente, ó. Bom dia, boa tarde, boa madrugada pra quem tá vendo de Isso, madrugada. Pra quem tá aí sem dormir assistindo a gente. O tema hoje com a Duda é amor e adoção, né? Vai contar a história dela. Mas antes dela começar a falar, a gente quer aqui falar dos nossos patrocinadores. Tem a Prospere Refrigeração. Todo quanto é tipo de conserto, de máquina de lavar, de geladeira, bebedouro. Vocês podem chamar eles. Eles têm os melhores consertos, os melhores preços. Só chamar o pessoal. Vai aparecer aí. Inclusive, o bebedouro lá de casa quebrou, eu vou ligar pra Gente, eles o já. bebedouro da minha casa também quebrou. Já pega o QR Code aí, que tá aparecendo na tela. Faz o contato com eles. E depois a gente passa o contato pra vocês. Tá aqui também na nossa televisão. Aproveitando, anuncia aqui com a gente. Faça aqui a propaganda da sua empresa, do seu negócio. E seja feliz. A gente está cuidando muito bem da sua empresa, mostrando aqui nosso painel eletrônico durante todo o episódio. Vamos lá? Vamos lá. Duda, começa contando pra gente um pouquinho da sua história. Quem é a Duda, onde você nasceu, onde você cresceu, namora, casada, tem filhos, Quantos faz anos tem? faculdade. Tem papagaio, gato, cachorro. Vamos lá então, gente. Bom, eu nasci em Fernandópolis, né? Quem é você? Eu sou Maria Eduarda Grandizoli Gonçalves. Olha, eu também tenho com o Saúl. Eu também tenho. Gente, acho que Será que a gente é metade parente? do mundo tem Só eu não Gonçalves, sou né? parente aqui. Então, eu tenho 19 anos, né? Vou fazer 20 anos aí em março. Eu moro com os meus pais. Atualmente, minha avó tá morando com a gente. Bom, o que mais vocês querem saber? Onde você nasceu? Namora, Eu namoro um menino muito lindo. Ai, momento amor aqui no Menino nosso não, né? Um EcoCast. homem, gente, um homem. Que homem. Sério, eu amo o Igor. Estudo, faço faculdade, trabalho, eu danço, só não canto. E você faz faculdade do quê? Bom, eu faço enfermagem, já vou pro 3º ano que vem. Lá em legal. Fernandópolis? Lá em Que Fernandópolis. bacana. Você nasceu aonde? Em Fernandópolis, Em Fernandópolis mesmo. mesmo. Sempre Nunca- morou lá? Sempre morei, nunca morei em outra cidade. E conta pra gente como é que foi essa questão, assim, da sua adoção, da sua história, assim. Quando começou? Quantos anos você tinha? Então, na verdade começou com os meus pais, né, quando eles mudaram para Fernandópolis. Se eles não tivessem mudado para Fernandópolis, acho que nunca teria dado certo, né? Tudo tinha um propósito. Eu tinha 4 anos, eu tava indo. Eu ia fazer 4 anos. E é muito louco contar essa história, porque agora que eu já tô grande, eu fui lá no orfanato. A nossa igreja tem um projeto com as crianças de lá, né, na Casa Abrigo agora. Então. É que não fala mais orfanato, Não né? fala mais orfanato, Agora é agora casa-abrigo. é casa-abrigo. E a moça, há muito tempo, trabalhava lá. Ela falou que eu era bem pequenininha, eu tinha 3, 4 anos. E eu cheguei com uma florzinha, perguntando se eu podia ficar lá. Foi, assim, muito fofo. Se você podia ficar no orfanato? Se eu podia na ficar no Casa Abrigo? orfanato. Foi muito de Deus, porque, gente, eu não... Assim, eu era muito criança. Eu penso, como que eu consegui chegar lá, né? Então, você não Sozinha? se lembra? Você chegou sozinha? Sozinha. Então, é isso que eu ia eu tenho perguntar. alguns irmãos biológicos, né? Mas, não, e na verdade eu lembro. Você Eu tenho lembra? muita lembrança. Eu lembro, sim, eu lembro como eu cheguei. E eu lembro que a minha casa, onde eu morava na época, era na rua do orfanato, né? Então, eu, assim, deveria saber que lá era um orfanato. Um e eu lugar simplesmente que fui. acolhia criança, né? Exatamente. E eu cheguei lá e eu lembro que eu cheguei com o meu irmão, um dos meus irmãos biológicos, e a moça
permitiu a gente entrar, né? Porque Ele era também ficou lá? 2 crianças. Sim, ele ficou. Ele tinha quantos anos, Duda? Então, ele era um pouco mais velho que eu, então já não me lembro que idade. Ah, Ele Você deveria não ter sabe uns quem 2 é? anos. Depois- Sei. Vocês têm contato, sim? Não tenho. Não tem. Na verdade, não tenho contato com ninguém da minha família biológica. Não tenho. E assim, é por escolhas mesmo. Eu acho que não tem como ter, cada um tem suas vidas, né? Infelizmente, alguns fizeram escolhas erradas. Então, enfim, a gente não tem contato. Mas Também tem a questão, assim, de gatilhos, você acha? eu acredito que não. 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 Tanto que eu passo muito em frente, às vezes, o orfanato, né? Porque é muito perto. Nossa cidade é muito pequena, então. Tudo é muito perto. Tudo é né, muito do perto. lugar. Então, eu olho lá para aquele lugar, na verdade, meu coração enche de alegria, sabe? Pensar, É caramba, porque eu você saí foi dali. curada, né? Exatamente. Então, tipo, gatilho não vai ter, porque, Não. tipo, aquilo lá já não... Houve cura, exatamente. e quanto tempo de quando você chegou lá, você ficou morando no orfanato, Duda? Quantos Olha, anos, assim? Eu acho que não foi muito tempo, porque quando eu tava pra fazer 6 anos, os meus pais já estavam indo lá, né, no orfanato me visitando. Então, se eu fui aí com uns 3, 4 anos, eu não fiquei muito tempo, né? Fiquei uns 2 2 anos, exatamente. Mas eu vivi muita coisa lá dentro, né? Muita coisa. Tinha muita criança naquela época. A gente era tudo pequena. Agora tem bastante gente, bastante criança que tá maiorzinho, Maior. né? Mas antigamente era tudo mais pequena. Da minha idade, assim, 3 para 4 anos. Nossa, que triste. Muito triste. Tinha bastante criança, né? E a maioria era a mesma história. Ai, História. perdão. A mesma história que a minha. Que, os pais não sabem quem são os pais. A mãe é uma mulher da noite, entende? Às vezes viciada, né? em Exatamente. drogas e O tal. pai é alcoólatra. Então, assim, infelizmente são essas histórias, né? São bastante histórias repetidas. que tem Trágicas, lá. né? Parecidas, Trágicas. né? Assim. Bem parecidas. Nossa. E aí, você tem problema de contar um pouquinho pra gente do seu período que você sabe, o que você lembra, até chegar no orfanato? Por que você foi lá com seu irmão? Como que foi isso? Porque você saiu, chegou lá sozinha. Sim. Como Não que- tenho nenhum não. problema de contar. Agora não, mas quando eu tava aí na fase da adolescência, e era uma coisa assim que eu sempre falava com os meus pais. Nossa, pai, vamos sair daqui, vamos sair dessa cidade, porque onde eu vou, alguém me conhece, ou cada esquina eu tenho um parente biológico, né? Então, isso eu ficava assim, nossa, eu queria apagar o meu passado, sabe? Eu não entendia o propósito que tinha naquilo. Eu queria apagar e falar assim, não, eu sou filha biológica do Flávio e da Crícia, né? Eu queria isso. E eu não via, né? Eu não via o que Deus tinha feito por trás disso. Na sua vida, assim. Exatamente. Às vezes é por falta de maturidade, né? Porque você não era a conseguia idade, enxergar né? isso, exatamente. E também essa fase aí da pré-adolescência, a adolescência é bem, né? Já é Sim, muito cheio de excitante por si só. questionamentos. Ainda mais a um Denise, caso. A Denise eu tem tenho uma filha. adolescente, é uma bomba de hormônio, né? E assim, a adolescente, aquela transição, né? Vira mocinha, recebe essa bomba de hormônio. E a gente que é adulto não sabe lidar, né? Quando a gente tá na TPM, você imagina uma adolescente com aquilo tudo dentro dela. Mas assim, é muito sem questionamento saber o que também. Eu fazer. acho que ela já se enxerga como uma pessoa na sociedade que tenha opiniões. Então aí ela fica assim, por que que tem que ser assim? Por que, né? É muito questionamento, assim, e não sabe lidar com isso, não tem maturidade pra saber fazer as perguntas Fica um certas. conflito, Sim. né? E eu tenho E algumas aí, lembranças, respondendo a sua pergunta. Eu já dormi, eu já passei noite dormindo em frente a um supermercado. Eu tenho lembranças que, na época, a minha mãe biológica se relacionava com um homem e esse homem judiava da gente. Bom, Deus sempre me guardou, assim, em questão de abuso, nunca houve, mas teve uma vez que eu acho que eu desobedeci, eu fiz alguma coisa assim de criança, e aí ele me colocou no formigueiro. Nossa, Eu lembro disso. que E maldade. ele me colocou Que no horror. formigueiro. E eu tinha esse irmão também. E na época a gente sempre se dava muito bem. Ele sempre me defendia, sabe? Então, Ele assim. foi lá e te tirou. Exatamente. Mas eu tenho algumas lembranças disso. Que eu tava na casa de alguém, eu nem sabia. E eu não sei quem que era, não sabia quem eram essas pessoas. Porque a minha mãe em si nunca cuidou de mim, né? O meu pai biológico, ele tava na cadeia.
entende? E depois que ele saiu, ele foi assassinado num bar. Então, assim, nunca soube nada dele, entende? E nunca teve o cuidado Com uma criança. O cuidado que a criança... Quem Exatamente. cuidava, assim, de vocês, Duda? De você, dos seus irmãos? Olha, a gente ficava bem largado mesmo. Bem Ah, tá. jogado. Quando Sim. você disse que a sua mãe não cuidava, é que era aquela família desestruturada, né? Sim. Mas você não ficava com uma tia, uma avó, alguém Eu assim? ficava com uma tia, com uma avó, mas eu não tenho não lembro nem Lembranças. nome, nada, sabe? Eu sei porque agora é grande, já teve alguns episódios da minha vida que elas apareceram, sabe? Mas assim, não lembro. E uma das não era coisas. uma coisa assim que você ficou Criou um sobre a vínculo. responsabilidade delas, não. Era uma coisa, tipo assim... De vez em quando, É, numa casa às de um, vezes na um casa dia de na casa de um. outro. Você já passou fome, assim? Já não tinha o que comer? Porque você Já. estava sem Era um adulto? normal, né? Porque como a gente não tinha. Não era uma família, né? Infelizmente, a minha mãe biológica, ela era uma prostituta, então ela fazia vários filhos no mundo. E aí não cuidava de não nenhum. cuidava, às vezes não sabia nem quem era o pai. E a gente simplesmente não tinha nem o que comer devido pelo estilo de vida dela. Então, a gente sempre passou muita necessidade, entende? E Até como é? que você conseguiu... acho que é Deus que guia, né? E você foi parar no orfanato. Sim. Mas eu dou. Você lembra desse dia, Duda, pra contar? Sim, você falou que você chegou com uma florzinha, mas assim, você pensou, eu vou naquele lugar porque ali tem alguém que cuida de crianças e Eu não lembro, eu só sei. Na verdade, eu não lembrava disso. Eu só soube depois de grande e me contaram. Mas eu não sabia antes como eu cheguei no orfanato. Não tinha essa lembrança, entende? Eu simplesmente soube depois que me contaram. Mas na minha cabeça, não sei, algum dia eu tava... Porque eu pensava, a minha mãe biológica que me colocou lá. Mas não, eu que fui, entende? Entendi, Duda. E como é que foi, assim, que apareceu o Flávio e a Crícia? Então, foi quando os meus pais, eles sempre tiveram vontade de adotar, né? Eu acho que eles contaram quando eles vieram aqui no podcast. E aí eles contaram, né? E aí tinha 4 anos de idade. E eu lembro muito, muito bem desse dia que meus pais foram me visitar lá no orfanato. E eles contam até hoje que eu tava super mal-humorada, que eu tava dormindo. Aí os meus pais, eles viram... Porque quando você ia lá na casa-abrigo, no orfanato, tinha foto de cada órfão, né? E aí, todo mundo tava assim, meio sério, sabe? Na foto e tudo mais. E aí meu pai conta que eu era a única criança que tava assim, sorrindo. Aí ele falou assim, nossa, eu quero conhecer essa criança sorridente. Aí a criança sorridente, super mal-humorada. chegou lá, a propaganda enganante. chegou lá. Exatamente. Não, mas eu acho que até hoje eu sou assim. Se me acorda, eu mesma tenho que me acordar, porque eu não gosto que me acorde. Acho que ninguém, né, gosta. Não. E aí, meus pais... a diretora, né, a presidente, na verdade, me chamou. Tava lá no quarto dormindo. E aí, a gente conversou, sabe? Eu não lembro muito bem desse dia específico. Mas eles falaram que a gente... Desde então, a gente não conversou muito naquele dia. Porque eu tava de mau humor. Aí depois, com o relacionamento que eles foram indo lá bastante, toda semana. E aí eu fui... Criando laços. Exatamente, soltando. criando laços e me Então, soltando. eles ficaram em torno de 1 ano, 2 anos, visitando Isso. você toda semana no lar. Até pegar a guarda provisória. Pra conseguir criar esse laço afetivo, Uhum. sócio afetivo, né, que fala, pra poder conseguir a guarda provisória. Sim. Mas assim, do tempo que eles visitavam, eles não podiam te tirar de lá. Então, podia, assim, de fim de semana, me levar pra passear, sabe? Mas eu não podia ficar 1 semana, por exemplo. Eu podia... Exemplo, eles me pegavam lá no sábado e me devolvia domingo à noite. Entende? Então, eu ficava um dia fora, né? E meu pai me conta que quando ele me pegava sábado de manhã, a gente passeava e tudo mais. Aí no domingo à noite, quando ia me devolver, nossa, eu chorava. Ai, que Porque dó. eu já não queria Ficar lá. ficar Você lá. já tava se eu já tava acostumando, eu já tava criando entendendo vínculo. que, olha,
aqui não Aqui tá é ficando mais no gostoso, meu aqui- lugar, né? Não que no orfanato não fosse, mas você já estava se sentindo Sim. que você tinha um lugar, uma Já família, né? pertencia, né? Uma É família. aquela questão do que a gente fala do tempo de qualidade, né? O amor é uma construção, né? O amor É caminhada, é uma né? caminhada, Os tempos. amor é uma construção. E isso é nítido, né? E que é uma construção, porque foi construído semana após semana. Processualmente. E depois, nos finais de semana, vocês foram construindo esse vínculo. Por isso que é a importância, né? Do Sim. convívio, do relacionamento de É. paz e o tempo de qualidade. Eu- Porque o tempo que eles dedicavam eu era acho- só pra você, Sim, né? Acho que é até a Realmente. adaptação, né? Pra ela e para os pais, né? Eu- Precisa ter eu, esse eu processo. escuto algumas vezes o padre Fábio de Mello, ele fala isso, que o amor ele é processual, né? O amor é caminhada, é pouquinho em pouquinho, a convivência Sim. que você vai tendo, tudo isso que a gente tá falando aqui, né? É um relacionamento, né? Exatamente. Então, antes de te deixar de contar o resto, né? Vamos te deixar bem-humorada, já que você falou que você acorda mal-humorada. Ela já confessou aqui pra gente que ela é viciada em sorvete. Que se ela tivesse uma sorveteria... Gente, eu amo. Eu ela ia virar uma amo. pelota. Quem não é? Quem não é? Meu Deus. Então aí chega o Nossa, sorvete pra ai, que gente da Pingo de delícia. Mel. Gente, A o melhor Pingo de Mel é a nossa sorvete de companheira. Jales. De quem que é esse? Esse tem cara de ser de Anduia. Gente, tem sorvete pra todo mundo aqui. Isso aqui é da Então, Di. se vocês estiverem Esse em é meu. casa A um Denise dia hoje, com vontade de tomar hoje ela- sorvete, é só ligar na Pingo de Mel que eles entregam. eles entregam, gente. É uma Super delícia. rápido. Que O meu é delícia. 0 Duda. açúcar. Ai, gente, Sabor olha. Rafaelo. Porque ele A é iludida, muito né? gostoso. Não, é muito gostoso, gente. Não, nem eu vou parece. provar. Eu ainda Da vou Jenny provar, Zero gente. Açúcar, a Denise recusou o sorvete da Pingo de Mel. Não, é por questão de saúde, gente. Hoje eu não posso. E aí, literalmente. Minha Sobra. saúde Entende. mental vale mais. Ó. Vocês são, Ficar feliz. vocês são provas que eu sempre tô aqui chupando meu milkshake. Aí ela some, né? Só fica lá. Gente, a Pingo de Mel também tem açaí, tem petit gâteau, é maravilhoso. Tem aquela- taça, vasilha. Banana split que você mandou aquela Banana vez pra mim? split, Meu aquela Deus, vez. aquilo lá é Gente, uma que delícia. tudo. Foi, O petit então, gâteau é bom incrível. Eu É, amo, sou amo petit- apaixonada. Eu acho que eu gosto do petit gâteau demais. Nossa, A aquele Duda tipo- pegou o de aquele bolinho de Ninho com chocolate. Nutella, gente. É ninho Gente, Nutella. ai, tá me dando Ai, água essa na é uma- boca. esse- Tem cara? Eu acho eu que é acho ninho que é o que eu trufado. pedi da outra vez, da última vez. Acho Não que sei. foi. Eu Foi, acho não que foi? foi. É muito Foi, bom. acho que foi. Eu acho que Ninho veio trufado? ninho trufado. Que delícia. Não, tá veio uma ninho delícia. Nutella. Tá gostoso? Ah, então tá Tá uma bom. delícia. Realmente não quero. Não posso. Obrigada. Querer a gente quer. mas Não, e uma posso. vez eu fui no festival de sorvete. Gente, eu que tomei delícia. tanto sorvete na minha vida. Gente, Eu não é amo fácil sorvete. se controlar. Eu acho meu que eu Deus. nunca fui em festival de sorvete. Meus pais são Nossa. donos de sorveteria, tipo, desde os meus 3 anos. Gente, eu tomei, eu acho que uns fundadora 15 de Jales, copos a de Pingo de Mel. sorvete. Meu Deus. Eu gosto muito de sorvete. Ah, que bom, que bom. Vamos fazer uma parceria. Acertamos, então. Então Duda, continua, Duda. É, pode continuar contando. E pode tomar seu sorvete, É. fica à vontade, tá? pode deixar que eu vou tomar tudo. Então, enquanto a gente tava nesse processo dos meus pais me visitando e tudo mais, eu conheci os meus avós também. E eu lembro que eu comecei a ganhar presente, né? Minha mãe começou a comprar roupa pra mim e tudo mais. E aí, Eu essas acho que é aquela roupas- alegria em comprar roupa pra você, né? Nossa, em e comprar aí suas coisinhas. a gente... Eu levava essas coisas pro orfanato, né? Mas eu falava pra minha mãe o quê? Eu falava assim, eu não quero levar pro orfanato, porque lá vai todo mundo usar. Por quê? A gente compartilhava as coisas, né? O que era seu era de todo mundo. Isso, e aí eu não queria minhas coisinhas, eu posso deixar com você? Então aí foi aí que começou, vou deixar na sua casa e tudo mais. Sabe aquele sentimento de, eu vou voltar pra lá mesmo, vou né? voltar. Então eu vou É deixar minha com casa, é minha né? casa, então eu vou deixar com você, né? Eu lembro que eu ganhei uma bota da minha tia de borboleta. E eu amava essa bota, gente. Eu não tirava ela por nada. E aí eu levei ela pro orfanato, sabe? Só que aí eu não queria levar mais, porque, como eu falei, né, a galera, as crianças usavam. Então foi aí que eu comecei a entender que, olha, não, aqui não tá ficando mais no meu lugar, né? Mas foi tudo um processo. Eu, assim, não chamei os meus pais, assim, de mãe e pai de cara. De Eu início. demorei
Porque o órfão, né, quando é adoção, tem dos dois lados. Tem do órfão, pra pessoa que vai adotar, e da pessoa que vai adotar pro órfão, né? Sim. Se eu adoto os meus pais e eles não me adotam, aí não acontece, né? A adoção. E Tem se que eles vir me dos dois adotam e eu lados. não quero eles, não acontece a adoção também. A adoção acontece dos dois lados. E no meu Duda, caso... Oi. Rapidinho, só Imagina. referente a isso que você falou. Isso que você fala é na prática, mas tem alguma regra, né? Ah, se acontece de um lado e do outro não acontece a adoção. E vice-versa. Sim. Mas aí, assim, tem algum ponto que isso é medido para falar, olha, não aconteceu a adoção da Duda, no caso. Não vai acontecer. Não vai pode, acontecer. é. Tem algum... Aonde isso é perceptível para que para que... Gente, me fugiu a palavra. Acontece o processo? Tipo... Porque isso não é só no sentimento, né? Isso também, de acordo com a lei e tal. Como é que isso é visto? burocrático, né? Tipo É a assim. burocracia disso. Era essa palavra. Então, de acordo com a justiça, eu não estava lá pra adoção. Porque... Ah, Eu não estava lá pra adoção porque eu tinha uma mãe. E assim, de acordo com a justiça, né? Tem que ficar com a mãe biológica e tudo mais. E essa mãe, ela não chegou a abrir mão de você, né? foi você que Exatamente. que foi a... Não, foi ela não parar fez. lá. Ela não, assim, não teve nenhuma questão de tentar conseguir, né? Que a você minha... voltasse pra casa. Exatamente, ela. Ela não impediu. Não, tanto que ela não apareceu no dia da audiência que meus pais estavam, entende? Então isso facilitou A o adoção. processo. E teve uma psicóloga na época que ela conversou com a minha mãe biológica. E essa minha mãe biológica, ela falou os nomes de todos os filhos dela. E não falou o meu, né? Não falou, Maria Eduarda não falou. E aí a psicóloga contou isso para os meus pais. Então, assim, acho que foi muito de Deus não lembrar, né? Não fazer questão, não lutar comigo na justiça Por você, né? por mim. Porque a minha mãe, as notícias que eu tive na época, ela me teve numa overdose, né? De drogas e tudo mais. Tanto que a psicóloga falou, olha, é muito difícil a Maria Eduarda conseguir ser uma criança normal, né? Assim, cientificamente. E assim, De acordo com o seu histórico de gestação, do seu histórico de parto, quando você disse que ela te Isso. teve, foi realmente, você tá falando Aham. literalmente? Literalmente. No parto em overdose? Entendi. então assim, foi um milagre, né? Eu não tenho nenhuma sequela, nada. Você é professora de inglês, você dança, você Estudo, faz faculdade, normal. normal. Até acima da média, né? Porque E, ô, Duda, e quando chegou no dia da audiência, nesse processo, você disse que de início você não chamou os seus pais de pai e mãe. Você ainda não tinha esse reconhecimento. Não. Mas quando chegou no processo de adoção, você já tinha o reconhecimento. Porque senão isso não seria possível. Na verdade, foi depois que eles pegaram a minha guarda. E aí começou um relacionamento dentro da nossa casa, né? O convívio, Que é o essa cuidado. guarda A previsória que fala. provisória. dura quanto tempo? Ai, eu não sei. Não sabe? Mas é anos, assim? Ou é... Não, Mas eu aí acho que tem são acompanhamento, meses. né? E Acho tem que são acompanhamento meses. da psicóloga e da Isso. assistente social. De O perto, advogado né? sempre ficava por perto também, ó. Porque essa guarda provisória, se eu não quisesse, se, tipo, desse muito errado, eu não quero mais. Eu poderia voltar, entende? Normal. E meu pai me conta que... Bom, isso eu vou contar pra vocês. Que quando a gente quer adotar, isso eu vejo pelas outras crianças. Infelizmente, as crianças, elas não querem a responsabilidade, né? Ele contou um pouquinho disso aqui. Então, elas não querem a responsabilidade, não De quer ter regras em de ter casa. regras em casa. De obedecer. Porque querendo ou não, lá na casa do abrigo, não é uma rotina de uma casa. Você não tem é que lavar a diferente. louça, não tem que tirar o lixo do banheiro, Exatamente. né? Então, Cuidar do é cachorro. diferente. Então, quando eu fui pra esse cenário de, nossa, eu tenho que obedecer, a hora que ele falar isso, eu tenho que obedecer ele, eu tenho que, né? Tem não que posso. ter regras, Tem limites. que ter Tem hora regras, pra dormir. Tem hora pra dormir. Então, eu assustei um pouco. Que foi quando eu, nossa, então, quero voltar. É chato aqui. Foi chato, mas isso durou o quê? 1 segundo. Meu pai, eu lembro, ele me deixou na porta do orfanato. Ele contou aqui. Ele falou assim, ó, você quer ficar aí? Eu,
Não, vamos embora, né? Você nunca mais você me pede pra voltar, não foi isso que É, ele e falou? nunca mais me pede de novo. Até hoje não pedi. Mas Duda, é acho muito que é isso. natural, né? Porque são, igual você falou, são muitas histórias parecidas e difíceis, né? Sim. Histórias difíceis e que não houveram nenhuma estrutura familiar. Então, vocês Não. realmente não foram crianças, né? O seu caso e de demais crianças, demais pessoas, né? Que não tiveram nenhuma base. Então, a hora que chega nessa rotina familiar, é natural que estranhe, que Assusta. queira fugir, que queira voltar, né? Porque é tudo muito diferente do que vocês viveram até hoje. Que uma desestrutura, aí depois totalmente uma estrutura, Sim. mas sem ser familiar, né? Algo assim para cuidar de um monte de gente ali, né? As pessoas que trabalham, né, na Casa Abrigo, elas fazem o melhor, né? O melhor que elas Sim. podem, mas ainda assim não é uma rotina Não é a familiar, mesma não é uma coisa, não é. Não é familiar. Infelizmente. e aí é escola, realmente o tempo todo. uma adaptação, Por uma mais que- readaptação, né? Por mais que tivesse um tipo de estrutura. Não- Aí nem chega seria- chega na família mesmo, aí você tem uma coisa mais rígida, né? Que você tem que obedecer, igual você mesmo falou. A autoridade dos pais, Sim. reconhecer eles como uma autoridade. Como autoridade. Conhecer ele como pais, né? Sim, a figura paterna, né, que eu não tinha. Que você A não figura teve. materna também, que eu não Também sabia. não- Até a gente aprende a ser filho, né? Porque ninguém nasce sabendo ser filho. A gente aprende de acordo com o nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, depois que eu entendi o que é ser filha, não tem como eu querer voltar a ter atitudes de órfão, entende? Que bonito isso que você falou. Que lindo. Nossa, eu tô pensando ainda no formigueiro. Acredita que eu achei. Gente, Pois como, é, gente. como que um adulto ele tem coragem de Pessoas pegar são uma maldosas, né? criança e colocar em cima de um monte de bichinho que vai machucar, entendeu? Assim, só Ô, se. Duda, em relação a isso, pode falar de... Só assim, Desculpa, te eu cortei. falo assim, só se a pessoa tivesse, assim, num estado de droga mesmo, assim, de estar... Alucinado. tipo, não faz muito sentido, Sim, né? Não mesmo. Meu Deus. Mas eu sempre, agora, né, eu A sua entendo. mãe te defendeu na época, assim? Não. Não. O que você ia falar? Mas eu... Eu ia falar assim que agora eu entendo que sempre teve o cuidado de Deus. Ah, sim. Entende? Sempre. Mesmo assim, com esses cenários, eu sempre tive o cuidado de Deus, porque a cura, né, a transformação que ele me trouxe depois, o presente que ele me trouxe depois, é como se, tipo, caramba, não compara, entende? Tudo que eu vivi antes e o depois. Então, é muito maior. O que você ia falar? Eu ia perguntar dessas questões, né, mais difíceis da infância, coisas que você não lembra, coisas que você lembra e tem coisas que você também não deve se lembrar porque você era muito pequena, às vezes Sim. até bebê, né, e passou por muita coisa. Você, com certeza, teve um acompanhamento psicológico por conta Tive. da adoção, né, mas aí você continuou tendo um tempo por opção sua mesmo, tanto na questão, né, você falou de Deus, da sua fé, né? Porque você não era provavelmente cristã, né? Não tinha uma base cristã, mas você teve coisas que você precisou tratar e que hoje tá tudo bem, mas que foram muito difíceis, assim. Então, eu fiz psicólogo só na época do processo da adoção. Ah, tá. e Só. Depois eu nunca mais fiz. E na época que eu fazia, a psicóloga sempre me dava um desenho pra eu fazer minha família e tudo mais. E teve um dia que eu já tava na guarda provisória e teve um dia que ela pediu. Ela falou assim, faz a sua família. E aí foi quando foi a primeira vez que eu desenhei minha mãe, o meu pai, né? O Flavinho e a Christian, o meu irmão. E aí eu desenhei a minha família toda, minha avó, meu avô, minha tia. Então, a partir desse desenho, a psicóloga entendeu que eu já tava vendo quem era minha família, que eu já tava aceitando essa paternidade, entende? E a legal. questão da adoção, ela foi unilateral, obviamente. Unilateral. Porque você tá aqui contando. Uhum. Mas, assim, não teve nenhum momento em que você pensou em voltar, assim, atrás. Fora aquele momento fora... que você Fora- falou, eu quero voltar, não quero lavar louça, não. Vai. Eu quero tirar o lixo. Nunca, gente, nunca, na verdade, nunca me passou pela cabeça. E às vezes eu escuto relatos que pessoas voltam, eu fico, meu Deus, agora ela não vê, mas
depois ela vai se arrepender, porque eu não vejo como assim, uma oportunidade no sentido de interesse próprio, não é isso. Mas é um presente, sabe? Ter uma família, uma família estruturada, porque eu poderia ter sido adotada por uma outra família que não seria a minha, mas eu vejo como um presente ainda mais pela família que eu tenho hoje, sabe? A estrutura que ela por ser em relação, assim, uma família com valores, princípios cristãos. Então, isso realmente é um presente. E é uma coisa que eu queria muito que todas as crianças do orfanato tivessem. Porque eu sei que elas podem ser adotadas, mas por famílias que não têm valores, que não têm princípios. E isso é triste, né? Infelizmente. Elas podem ser adotadas por mães solteiras, mães que são casadas com padrastos, né? Que de alguma forma pode abusar da criança, Maltratar, violentar, né? Então, assim, a minha adoção foi realmente um presente, entende? Meu pai, a minha mãe, né? Todo mundo fala, nossa, mas você foi ser adotada justamente por pastor, pastora. Eu dou glória a Deus. Se não fosse por pastor, pastora, sei lá onde eu estaria, né? É verdade. Às vezes eu Ô, tenho Duda, esse pensamento. E você passou por algum período na adolescência de revolta? Porque assim, a gente ouve muitos relatos, eu já ouvi, né? Eu também já. De pessoas que às vezes falam assim, eu não quero adotar porque eu tenho medo, quando crescer vai ficar revoltado. difícil. Por exemplo, eu vou corrigir, vai falar, você não é meu pai, você não é minha mãe. Essas coisinhas, assim, que a gente ouve, né? Muitas pessoas têm vontade de fazer adoção, mas tem esse medo, né? nesse medo. Você passou por isso ou não? Não, eu não passei. Porque desde sempre eu entendi que, você é o meu pai e ela é minha mãe, entende? Mas eu passei por uma revolta diferente, que foi quando as pessoas começaram a descobrir que eu era adotada. Porque eu não falava pra ninguém. Pra ninguém, nem assim. Com as pessoas da própria igreja, eu não comentava. Você tinha vergonha? Então, eu não tinha vergonha, mas eu não gostava que as pessoas perguntavam do meu passado. Não gostava que pensava que, nossa, ela não é filha de verdade, entendeu? Do Flavinho e Você da queria ser Crícia. reconhecida Eu queria como... ser reconhecida. Não, eu sou. Não nasci Sim. com olhos verdes igual do meu pai, mas eu sou. Entende? E eu não comecei, eu não falava nem na escola. Porque é exatamente por isso, as pessoas iam ficar perguntando, nossa, ela é filha de uma prostituta, né? Então, eu sempre tive esse bloqueio. Mas, depois que eu tive uma conversa com os meus pais, eu entendi que isso é o meu testemunho, entende? Faz parte da sua história. Faz parte de quem eu Você sou. não tem como mudar isso, né? Sim, se Deus fez eu passar por tudo isso, é porque tem um propósito, entende? Foi quando eu consegui enxergar de uma outra forma. E ficou mais leve, né? Ficou muito mais leve. Porque as pessoas, às vezes, chegavam em mim e falavam, você é filha da fulano, você é irmã do ciclano. E eu falava, não. Teve uma vez que eu menti o meu... Eu falei um outro nome. Perguntou se eu era Maria Eduarda, eu falei, não. Você acredita, gente? Não, meu nome é Juliana. Você acredita? E agora a gente dá risada, né? Sim. Mas na época eu não queria esse reconhecimento, entende? Tipo, eu não sou quem você tá pensando que eu sou. Exatamente. Eu sou filha... Exatamente. Mas depois que eu entendi tudo, claro, eu não saí contando, né? Eu sou adotada, não. Mas eu sempre aproveitava a oportunidade. Olha, teve uma transformação na minha vida. Minha vida nunca foi assim, entende? Que foi quando eu, assim, chegava nas pessoas e conversava. Olha, essa é a minha história. Eu vim daqui, mas olha o que Deus fez na minha Você vida. aproveitava pra pregar o evangelho. Eu sempre, Nossa, olha... que lindo, muito lindo. Eu sempre, exatamente, eu aproveitava a ocasião, porque eu sempre entendi, olha, se ele me fez... Ai, gente, esse microfone, hein? Não tem problema. Eu não consigo falar sem as mãos. Mas fica à vontade, Duda. Fica tranquila. Que sempre eu aproveitava a ocasião pra falar, porque se Deus permitiu eu passar por tudo isso, porque é pra engrandecer o nome dele, né? Porque tudo tem um Você propósito. alcança outras pessoas, né? Exatamente. As pessoas vão Eu ver acredito muito naquela frase que das minhas feridas sai um poder para curar. Então, as feridas que agora já foram curadas, pode haver cura na vida das outras pessoas, entende? Com certeza. Muito bonito É muito isso. forte isso, né? Porque
A gente vê tantas pessoas sofrendo no mundo e elas não entendem nada, né? E assim, ver uma menina tão Não jovem. encontra o sentido, né? Não, tão jovem já com esse sentido. Porque assim, a vida só tá começando e você vai ter muitos outros problemas, mas você já entendeu tudo, né? O sentido de tudo. E isso é mágico. E assim, e essa questão, essa pergunta que eu fiz a respeito da revolta dessa adolescência, que a maioria das pessoas tem medo da adoção, responde muita coisa, porque assim, isso mostra que é como a gente é criado. É educação. Você teve um berço, você teve uma estrutura, você foi criada com princípios, com regras, com limites, e você sempre reconheceu eles como pai e mãe, não teria o porquê ser diferente quando você crescesse. Então, isso vai muito da forma que a gente é educado. A referência né? que você tem, né? A referência que você tem. Então, assim, uma criança que cresce, ela é adotada, mas ela, mesmo assim, ela vai para um lar totalmente desestruturado, ela não vai ter mesmo esse respaldo e esse respeito pelo pai e pela mãe, né? Essa estrutura que depois o pai e a mãe vai cobrar dela, né? Então, foi muito importante você falar isso também. E a questão também que você falou sobre quando você foi para casa deles, que a partir daí você começou a fazer o reconhecimento deles de pai Foi e o mãe. relacionamento, Que é né? aquilo que a gente falou lá atrás, que o amor é uma construção. Né? Não tem como você amar uma pessoa que você vê de vez em quando. É né? verdade. Você reconhecer um pai ou uma mãe que você vê de vez em quando. Que você pega de 15 em 15 dias, né? Sim. É Ô, muito Duda, bacana isso. assim, o que eu fiquei assim, eu entendi que você amadureceu muito rápido, né? Por toda a situação e tal, exigiu que você amadurecesse rápido. Você ficou, tipo, com uma mente entendendo coisas que adultos hoje não entendem. E você entendeu a adoção muito cedo, né? Você... Entendi. Muito. Tanto que eu vejo muita gente falando, em relação a Deus. Porque a nossa primeira figura paterna que a gente tem que ter é Deus, né? E eu sempre falo, gente, eu nunca tive problema com paternidade, com meu pai, assim, meu pai terreno, né? Porque eu vejo tanto assim o cuidado de Deus, no meu pai espiritual, no meu pai terreno, que eu não tive esse problema, entende? Porque muitas pessoas têm traumas, têm feridas com a paternidade e transferem pra Deus. E eu nunca tive esse problema. Eu acho que o meu pai aqui na Terra só me fez querer cada vez mais me aproximar do meu pai amar espiritual. mais Deus. Exatamente. Que bonito. Então eu não tive esse problema. Eu quero que a Duda seja igual ela quando crescer. Eu quero que a Duda seja igual a Duda. É verdade. As duas Maria Eu Eduardas. cobro tanto dela, sabia? Assim, essa parte, porque ela tá na fase, né, de adolescente. E eu sempre criei ela também na igreja, né? Católica, mas dentro dos princípios cristãos, né? Sim. Só que parece que quando vai chegar numa fase da adolescência, a criança ela tende a se dispersar, né? E Verdade. parece que perde um pouco aquele interesse e tá um pouco difícil, assim, de manter, sabe? Eu estava estudando um dia uma aula de um professor que é médico psiquiatra e especializado em família, que ele falava o seguinte, que chega um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades, com quem está próximo da nossa família, com quem a gente traz para dentro de casa, porque quando nós temos filhos, chega um momento da pré-adolescência, esse momento aí que você está passando com a sua filha, Dê, que eles vão querer se espelhar em alguém que não seja o pai e a mãe. Eles vão procurar uma referência. E eles vão encontrar nas pessoas que convivem com eles mais, que é quem os pais trazem para casa. Por isso, ele usou uma frase que eu não vou me lembrar agora. Faz muito tempo que eu vi. E ele falou, por isso você precisa tomar muito cuidado. Quem são os amigos que frequentam a sua casa? Quem são as pessoas que estão perto, próximo aos seus filhos? Porque são essas pessoas que os seus filhos vão pegar como referência, vão se espelhar neles e vão querer ser igual. Mas, ó, Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Acho que isso é uma muito- coisa pra gente refletir e agir, né? Não, mas isso é muito nítido lá em casa, né? Explica muita coisa, né? Explica. Sim. É muito nítido lá em casa, né? Eu e o Thiago, a gente mora junto, né? Já faz 2 anos e pouco que a gente tá morando junto. E, assim, ela se espelha muito nele. Eu vejo, tipo, ele ama futebol, videogame. Ela, de repente, começou a ter um interesse pelo Por isso. futebol. E ela ama futebol, ela sabe dos jogos, assim,
discute com ele, sabe o jogo que tá tendo, quem ganhou, que campeonato, ela sabe. Então, tipo assim, ela tem essa referência que nem você falou, que não é o pai biológico, o pai dela, porque ela tem o pai dela que é presente, Sim. que ela ama. Mas ela tem essa Mas ele é referência, essa referência pra ela. dentro de casa, essa Sim. referência pra ela. Ele toca violão, toca na igreja, ela quis fazer aula de violão, toca teclado, aí os dois sentam no quarto, É vai isso. tocar junto. Ela buscou ali uma Sim. referência, fora Sim, o pai é e a muito mãe. nítido isso. É, Isso é bom, né? Porque ela podia estar procurando fora e exato. tá procurando Mas então, dentro aí, de casa. quando ela entrou nessa fase da adolescência, eu sempre fui uma mãe assim. Quando ela era pequenininha, na idade de vocês, assim, começou pra escolinha e tal, aí a mãe da fulana, deixa a Duda em casa brincar com a fulana. Eu deixava, pequenininha, tanto é que trazia também as amiguinhas pra casa. Começou a crescer um pouquinho mais, 7 anos, 8 anos, deixa eu dormir aqui com a fulaninha. Via, né, a família, claro, deixava. Quando ela entrou na pré-adolescência, pros 11 anos, 12 anos, acabou. Deixa eu dormir, não. 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 Vai ter... O limite, né, que a gente tava falando. que a Duda- Vamos reunir na casa do fulano, vamos comer uma pizza. Não vai. Deixa no cinema. Não, no cinema eu deixo, na porta do cinema eu Sim. pego. Aí ela começou a me taxar de chata, que foi o período que eu passei muito difícil com ela Sim. ano passado. E aí, agora esse ano já maneirou essa ano dando risada. E ela falou assim, a minha mãe, os meus amigos nem me chamam mais pra sair, porque falou que a minha mãe é muito chata, ela nem deixa. E eu não ligo de ser chata. Eu também não. Quero ser chamada. Eu não me importo. Quero ser chamada de chata. Porque Gente, mas realmente- é muito Educação dos engraçado. filhos, né? É importante. A gente Porque- precisa ser intencional na educação Sim. dos nossos filhos. Tudo, tudo. Que nós Antigamente, formos fazer. agora eu tenho 19 anos, né? Mas na minha fase dos 14 para 15, é a fase dos rolês, das festas de 15 anos, né? E os meus pais, eles não, assim, não deixavam eu sair. Não, primeiro que minha mãe deixava eu sair só que ela conhecia a família inteira, né? Eu não Tinha que conhecer conheço. até a terceira geração da família pra poder Exatamente. sair, senão não saía. Não, tanto que eu demorei pra sair. Agora eu vejo o povo de 12 anos. Gente, que É absurdo. por isso que eu serei uma mãe chata, Duda. Mas é. Porque hoje a gente olha E, as coisas tão... e hoje eu vejo, nossa, que bom que teve essa proteção, sabe? Exatamente. Porque, infelizmente, deixa aí os filhos, né, com tanta liberdade e dá errado. Agora, os meus pais, eles sempre foram muito, olha, tudo tem sua idade. Tudo tem seu tempo, né? Tu tem seu tempo, ó, namorar, só namorei com 18 anos. Meu pai não deixou eu namorar antes, né? Ei, Igor! Sortudo. Ele já te conhecia? O Igor, não, a gente se conheceu na pandemia, no primeiro ano. Você Primeiro tinha feito ano. 18 anos. Eu ia fazer 18. A gente começou a namorar depois, né? Que a gente virou amigo e tudo mais. Ele me pediu namoro no dia do meu aniversário. Olha que príncipe. Que Que lindo. lindo. Então, fofo. os meus pais sempre foram assim. Então, tinha tanto rolê na época e eu não ia em nenhum. O primeiro rolê que eu fui foi com o povo da igreja. Tinha a galera da escola e tinha a galera Gente, da os igreja meus rolê junto. também era todo o povo da igreja. Mas, Eu nunca ia mas pros isso- rolês dos outros rolês. Não. Mas isso Escola. é importante, porque Sim. eu falo assim, preserva também a inocência. Sim. Com certeza. Os Porque valores, com certeza. hoje em dia, uma Tudo. criança de 12 anos que, eu vou no cinema, de lá eu saio sozinho, vou pro Chiquinho, começo a rodar a cidade, ela vai vivenciando coisas que talvez a minha filha, que tá dentro da minha casa, não vivencia. Então, tipo assim, eu dou graças a Deus, porque a Duda tem 14 anos e ela brinca com a prima, pede pra dormir na casa da prima de 12. Sim. E brinca de igual pra Preserva a igual, infância, brinca preserva com a a minha outra adolescência. sobrinha que tem 10 anos. Sim. E, Isso é ótimo. e de igual pra igual. Mas né? eu acho que... eu acho, tá? Porque o Ben hoje tem 1 ano, né? Vamos ver quando ele tiver maior. Mas eu acho que eu não vou nem fazer o que você fez. Tipo, deixar dormir quando é criança. Eu acho que eu não vou deixar. Gente, eu acho, tô falando, Eu tá, sou a gente? mãe, Depois eu queimo. sou a mãe que a criança vai dormir em casa. Eu também. Gente, Eu vou eu pagar era criança sozinha. que fazia bagunça na casa Horário de da- brincar é de dos dia, pais, não é de noite. sabe? De Dos noite é hora de amigos. dormir. Então você dorme em casa. É porque assim, eu sou. Eu serei a mãe chata. É que assim, vou fazer eu isso também. vivo uma realidade diferente, né? Eu me separei do pai da Duda, ela era pequena. E eu tive que, assim, não tinha como. Na verdade, eu nunca tive problema, porque como a gente foi casado um tempo, então eu conheço o pai dela, né? Sim. Então, assim, a Duda, muito cedo, ela ia pra casa do pai em São Paulo e ficava um mês lá.
Então, assim, eu não... É diferente, mas eu falo assim, na casa Mas dos amiguinhos. Não, mas eu Sim. conheço a mãe, conheço a família, então, assim, não tem... Eu sei disso, eu também. Não, mas, conheço, gente, isso a Duda tinha 10 anos, 8 anos, tá? Não era uma criança de 2, 3, 4 anos. Tá? A Eu Duda sei, já era mas, maiorzinha, ela já sabe falar, ela já conta o que acontece, né? A gente conversa, então... Porque, assim, a Duda, graças a Deus, ela tem a abertura pra conversar comigo, qualquer assunto. Então, tipo, mãe, nós estamos tratando sobre o aborto na escola, o que você me fala? Ai, mãe, o feminismo, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente conversa, a gente fala, eu sempre trago os princípios cristãos pra ela. E ela não discute, ela concorda, ela entende, eu consigo ter essa persuasão com ela. Né? Não, mas não é persuasão, é o que você adotou como... Exato. Com a É minha tua verdade, educação. e ela também segue os mesmos os princípios. valores da sua família. Mas ela consegue entender, porque o pai dela vive uma realidade de valores totalmente diferente. E eu consigo trazer ela pra nossa sim. realidade. Então, assim, infelizmente, eu não consigo criar ela numa bolha. Eu preciso, sabe? Sim, sim. E outra, cada Nem é saudável, família né? tem uma circunstância, né? E então, vão ser diferentes, vão ser realidades diferentes mesmo. Sim. É natural que seja, né? Duda, você estava falando a Denise falou uma coisa e você também falou da questão dessa fase da adolescência que chega e aí os pais não... As pessoas, né? Homens e mulheres hoje em dia não adotam com medo dessa revolta. Sim. Eu acho que aí entra um assunto muito polêmico. Eu vou até perguntar, né, o que você... a sua percepção a respeito disso. Que é adotar para satisfazer um desejo seu. É tipo assim, a mãe ou o pai quer muito adotar, ser mãe e mas pai. quer muito ser. Então, na verdade, é um fim em si mesmo, sabe? Não é uma adoção por amor, por caridade, né? Porque a adoção caridade, é o amor, né? É o amor você ir lá, né? Sim. Pegar uma criancinha que você não conhece a história, que você trazer ela para o seu lar, né? Educar essa criança, e formar uma família, uma nova família ali, né? E hoje em dia a gente vê muito isso, de famílias, de mulheres, né? Eu falo que esse assunto é bem polêmico, porque às vezes as pessoas não entendem essa questão, mas elas não querem partir para adoção como uma forma de amor, de amar o outro, de sair um pouco de si assim, para ir ao encontro bem do pra- outro, né? Porque Porque é uma forma de caridade e isso é incrível. Isso é assim, isso é divino, né? Mas as pessoas desejam adotar para satisfazer um desejo delas, porque eu tenho que ser mãe. Eu preciso me realizar como mãe. Eu preciso ser mãe. Eu preciso ser mãe, porque fulano é mãe. de novo, né? Porque às Ou vezes de eu tenho novo, filho. ou né, às vezes não consegue. Você tem essa percepção? Como foi com você, né? A sua mãe tinha o desejo de ser mãe, você tem outros irmãos. Como foi isso? Bom, pra mim é assim. Quando uma mulher ela quer ser mãe, não importa as maneiras, ela vai ser mãe. Se ela não consegue gerar um filho, ela vai adotar um filho, porque ela quer ser mãe, não importa o meio, entende? E muitas pessoas acham que adotar, mas eu entendi o seu ponto de vista, eu vou adotar uma criança, tá sendo, assim, um ato solidário, caridade, entende? Quando eu falei caridade, não é tipo assim, Não, mas eu entendi, mendigando, é o amor mesmo, amor o ao amor. outro. Não, mas tem gente que tem essa visão. Sim. Que, não, tem que fazer um Estou bem pra fazendo sociedade. bem. E Exatamente não o que eu ia não é falar. um trabalho voluntário, entende? Eu acho que tem isso. esse ponto. Tem um ponto que eu falei e tem esse ponto aí também. Que as pessoas, tipo, Então, eu vou ajudar. acha que tá ajudando. E não. Que dó, né? Eu vou lá adotar, tirar uma criança. Ela precisa de mim. O que vai ser da Exato. vida dela se eu não fazer isso? E a adoção é você você oferecer um convite à paternidade. É você ter o poder de escolher, entende? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Então, quando eu falo que a adoção não é uma caridade, porque ela realmente não é. A adoção é uma escolha, é um ato de amor. Então, não é que você está fazendo um bem para aquela criança. Sim, você está. Mas quando você realmente quer adotar
porque você quer ter um filho, você quer ser mãe, você quer ser um pai, não é porque você vai tirar uma criança desse mundo das drogas, mas sim você tá fazendo a sua escolha de ser mãe, entende? Não é um ato de generosidade, é um ato de amor, de uma escolha. Mas eu acho que o que a Camila quis dizer foi a questão assim, eu acho que todo mundo entendeu, mas só pra ficar claro, é a questão do egoísmo, entendeu? Da pessoa Isso, fazer isso. uma adoção porque ela tá pensando nela. Não é nem pra fazer um bem pra sociedade, não é nem pra resolver um problema aí, né, estrutural do mundo. Quando, na verdade, envolve algo muito maior, né? Sim. Relacionado a isso que você disse. Mas eu acho... Mas até falando desse assunto, eu vi uma reportagem de um casal que adotou uma criança e depois eles acharam que estava dando muito trabalho e eles devolveram a Eu ia criança. falar isso É agora. isso que eu quis trazer do fim em si mesmo. Tipo, peraí, você adotou Dá a criança. trabalho mesmo, Acha né? que é um Estou num produto, né, processo, pra você não devolver. devolve na prateleira. Eu comprei e tá com defeito. Não, é uma vida, é uma pessoa ali. Tem sentimento, né? Mas É isso algo que eu ia muito falar. maior do que satisfazer um desejo seu. Quando a gente... Né, de quando, ser mãe. É por isso que essas frustrações, né? Quando a pessoa, ela busca adoção, nesse sentido que você falou, por egoísmo, nessa ilusão. Eu preciso ser mãe para satisfazer um ego. Ou quando ela busca adoção para se aparecer, né? Para fazer uma caridade. Por ego também, porque isso é vaidade. Também, Uhum. Isso também é vaidade. As pessoas vão A olhar e falar, nossa, chance- que pessoa boa. A É. chance de dar errado é gigantesca, porque, gente, filho é coisa muito séria. Pôr É uma uma criança vida, no né? mundo é muito sério. E Deus vai cobrar da gente, porque a vida daquela criança depende totalmente do Tá na do nossa pai e da mãe. responsabilidade, Isso tá né? na sua responsabilidade. Isso vai ser cobrado. Então, criar, educar, ter um filho, Dá trabalho. de qual é a forma que você escolheu, não sei, dá trabalho, exige muito. A demanda é muito grande. E aí a né? chance é que nem você falou, e a pessoa se ilude, né? E acha que é um a produto na maternidade é a coisa prateleira, mais linda né? do mundo. E aí ela vai Sim. lá e devolve. Veio riscado esse aqui. E assim, se fosse biológico, o que você ia fazer, né? Tipo, porque é uma criança, Ah, ela é dá diferente. trabalho igual, Agora, né? peraí, não. É. Por quê? Mas é que eu queria muito, mas aí não deu certo, não era gostei pra mim. de ser mãe. Sabe que eu fiz um tempo de seminário, né? Eu concluí. E eu tinha uma professora que ela falava assim... que é um professor, na verdade. Ele falava assim que era impossível a gente entender Cristo e a gente não fazer algo, tipo assim, a gente continuar a nossa vida e existindo crianças, assim, porque exatamente isso que a Camila falou, né? De deixar... Ai, como é que eu posso explicar? Eu tô tentando usar as palavras certas, mas assim, no sentido assim, de você... Todo avivamento, toda igreja avivada, ela vai escorrer em obras sociais, né? Claro que entra a questão, tipo assim, de você fazer uma caridade. Mas você não consegue não ter amor por uma pessoa que tá lá, tipo, passando o que você passou, por exemplo, na rua. Sendo colocado pelo Sim. padrasto ali num formigueiro porque fez algo, ou desobedeceu, fez algo que o pai ou a mãe não gostou. Era impossível a gente não ter o nosso coração inclinado a fazer isso aí, entendeu? A Sim. gente amar essas né, órfãos e tal. E não só isso, né? Viúvos, órfãos, Mas viúvos. é um amor diferente, né? De pai e mãe, eu acho, não é? Como? Não, que nem você tá falando do seminário. Ali. Não, no seminário a gente teve aula que falava sobre isso, entendeu? Eu acho que isso é real. A gente tem que fazer o bem, mas assim, entendendo que é uma pessoa que precisa de amor, precisa de Cristo, precisa de cuidado. E que não é pra satisfazer um desejo Sim, próprio, né? um desejo Egoísta, próprio, né? porque se você tá pensando só em você, então, peraí, você não tá preocupado com aquela criança que tá ali, Sim. que precisa de amor, que precisa de uma família estruturada, um novo lar, né? Eu conheço uma moça que ela é casada e ela tem 2 filhos adotivos, mas não é porque ela não pode ter filhos. É Ela porque ela escolheu adotar. Quando ela casou, ela prometeu a Deus receber todos os filhos que ele fosse enviar. Mas não importava a via. Se iam ser biológicos, se iam ser dela. Ela não engravidou ainda. Ela não engravidou, né? Mas perguntaram pra ela.
né? Mas você não pode ter filho. Ela falou, não sei, eu só não engravidei ainda. Não tenho nenhum problema que eu saiba. Eu só não engravidei, mas isso não me impede de ter adotado os meus filhos. Ela tem uma menina e ela adotou agora recentemente um menininho que tem síndrome de Down. Recém-nascido, que foi, né, abandonado pela família. Amor é uma decisão, E aí né? ela falou, não, eu decidi receber, e não importa se fosse... porque se fosse para esses filhos não serem meus, o processo de adoção não teria dado certo, não teriam me ligado, não teriam, enfim. E eu aprendi muito acompanhando essa moça, né? E eu tenho, assim, antes de casar, eu tinha conversado com meu marido, eu tenho um desejo de adotar. Eu não sei se Deus vai me proporcionar isso, eu não sei se isso vai acontecer um dia ou se não vai, né? É bem burocrático, né, dessa Sim, questão. Parece É bem que difícil, É bem burocrático. né? Verdade. Mas eu teria o desejo de abrir o meu lar para um novo filho, sabe? Para uma nova criança que não seria biológica, né? Mas que seria do coração. Sim. Eu tenho assim, esse desejo, mas eu ainda penso muito nessa questão do o fim em si mesmo, que eu Sim. falei, né? E aí eu sempre falo para Deus que não seja uma coisa, né? Uma vontade sua. Uma vontade minha, mas que sim, se de for Deus. da vontade de Deus, que um dia eu acolha um novo filho que não seja biológico, né? Que ele faça, né? Dessa forma. A sua mãe, né? Ela tem muito... Teve essa visão, assim, que a Camila tá falando, tá explanando. A sua mãe fala muito bem. Fala desse jeito, assim, com... Sim. Nossa, ela fala, minha filha, ela tem um sorriso lindo. Ela Linda, né? Não, mas ela... gente, obrigada. Gente, o jeito que a mãe dela fala, não é igual a gente tá falando. Entendeu? Você percebe, tipo Ela é assim... apaixonada. Ela é apaixonada na Maria Nossa, minha Eduarda. mãe, gente, de verdade, ela é minha fã número 1. Ai, que lindo. Não tem E como. seus pais têm outros filhos? Tem o Como que é o Vini. relacionamento com seus irmãos? Nossa, meu relacionamento com meu irmão sempre foi muito bom, Você mas tem um irmão só? deixa Ela eu ia contar um episódio. Ela ia contar alguma briga Não, de eu irmão. tenho o Vini, que tá, assim, com a gente desde sempre. Ele é biológico. E tem o Charles, que é adotado também. Aham. Aí ele tá pra missões. Então, mas o Vini, a gente... Eles são... Quem é mais velho e mais novo? Você é a mais nova? Eu sou a mais nova. O Charles é o mais velho e o Vini é o do meio, né? O Vini é o que mora com vocês, o mais velho é que tá em missões. É, o Vini, ele já casou e tudo mais. Tem tá. a casinha dele. O Charles, ele entrou na nossa família recentemente, né? A gente tem ele como irmão, assim, de consideração. Então, o Vini, teve um episódio, ele sempre quis também ter uma irmã. Então, assim, ele nunca teve esse problema de sentir ciúmes, rejeição, entende? E aí, a gente se dava muito bem. Mas, eu tinha umas atitudes, né, de órfão ainda, né, gente? Aí, tinha uma vez que eu simplesmente me furei toda, me machuquei toda e coloquei a culpa no meu irmão, coitado. Você acredita nisso? E aí? Não, gente, pelo amor de Deus, meu irmãozinho sempre foi muito bonzinho, né? Aí, eu falei pros meus pais, Você tinha quantos anos, Duda? eu tinha uns 8 anos, 6 anos. Tá. Você se furou com o quê? Com um palitinho de churrasco. Meu Deus. Você se furou você se mesmo furou sem mesmo? sangue, assim? Não, eu me tá. furei, sabe? Só fiquei assim, me furando. Aí eu cheguei na minha mãe. Bom, minha mãe que me contou essa história. E aí eu falei, foi o Vinícius que me furou. Tadinho. Aquela coisa de irmão, né? Vou jogar pra Aquele ele a amor culpa pra ver se cola. de irmão, né? Mas eu e meu irmão, a gente E sempre se ele? deu O que bem. ele fez? Ele falou, não. Não fui eu, né? Óbvio, né, gente? Não tinha sido ele. Mas e vocês não... Mas- Esse foi um episódio de briga. Vocês brigavam bastante? Não. A gente sempre se deu muito bem, de verdade. Sempre se deu. A nossa diferença é de gostoso. uns 8, 10 anos. Nossa. Sou ruim de matemática. Não, o Duda, eu entendi, assim, que óbvio que não tinha sido ele que tinha te furado. Mas qual foi a A atitude sua motivação. dele? Ah, tá. A tá, atitude atitude dele. Ele, dele. assim, o Não, que ele fez? ele Qual falou- foi a ele reação? Ele falou pros meus pais, não fui eu, não. Ele sempre foi muito compreensivo, entende? E seus pais acreditaram nele? Sim. Até porque depois eu devo ter confessado, né? Não foi Mãe, ele. quero confessar meu pecado. Eu menti. Meu nome é Duda, tenho 8 anos e fui eu que me furei com palito de churrasco. Pronto. Mas eu contei desse episódio porque às vezes eu tinha umas atitudes que, tipo, gente, coitado, né? Por que eu fui culpar o menino? Tinha sido eu.
Ô, Duda, você se sentiu abandonada alguma vez? Pelos meus pais biológicos Sim. ou... Você teve esse sentimento? Olha, assim, vai ser estranho falar, mas eu nunca tive esse sentimento. Eu não sei porquê, eu sempre entendi. Eu tava lá. Talvez quando eu era criança eu podia ter sentido. Porque eu não tava entendendo, né? Obviamente, a minha acontecia mãe ali. biológica me deixou. Mas eu não tenho lembrança de eu pensar isso. Hoje, assim, eu não tenho esse pensamento. Eu não tenho esse pensamento. Me abandonaram, mas eu não dói, entende? Nunca doeu, na verdade. É porque você tem o amor preenchido, né? Exatamente. Eu nunca Você parei não pra tem um pensar, vazio, nossa. porque você tem esse amor preenchido. Você foi adotada muito nova, né? Fui muito pequenininha. nova. E eu acho que foi teve por conta E disso. teve esse preenchimento, esse amor, é porque todo mundo tem a necessidade desse amor e carinho sim. de Claro, pai com e mãe. certeza. E você teve, né? Graças a Deus você teve. Mas, Uda, assim, ó, e o sentimento que, assim, teve pessoas que te deixaram, né? Não no orfanato, porque você contou que você foi andando com as suas próprias pernas. Sim, bem independente. Mas, assim, que te deixou no sentido, assim, de não ter aquele cuidado, de você sempre ser largada, de você não ter os cuidados mesmo de pai e mãe, não ter nem higiene, não ter nem o que comer, muitas vezes, né? Você falou. E aí, chega pessoas que te querem muito. Você teve esse sentimento, assim, de um lado, alguém que não tava nem aí pra você, e do outro lado, alguém que te quer muito, e você, tipo assim, fala, ué, mas se eu fui deixada por aqueles, por que tem alguém que me quer tanto? Tipo, você entende o que eu tô Sim, dizendo? gente, eu acho que eu era tão carente, desesperada por uma família que a primeira que eu vi, falei, gente, já quero, entende? Mas eu entendi essa pergunta. Eu Vocês quero. não perguntaram, mas eu tô indo. Me leva. Me leva, pelo amor de Deus. Mas a minha família, o Flavinho e a Crícia, não foi o primeiro casal que tentou me adotar. Entende? Tá. O que aconteceu? Já teve um outro casal, uma família que tentou me adotar. Só que eles me devolveram, entende? Então, assim, eu fiquei triste, mas eu não lembro da sensação. Eu lembro, sim, de eu, assim, na casa deles. E eu, né, sendo levada pro orfanato de volta. Mas quando eu vi o meu pai e minha mãe indo lá, eu sempre tive a sensação que, caramba, acho que esse aqui é pra sempre, entende? Essa aqui vai ser realmente a minha família. Porque eles nunca me devolveram, nunca. Então, sempre foi muito claro. Esse sentimento, tipo assim, eu não sou digna. Eu sempre tive... Eu imaginei que fosse isso. Aquele sentimento assim, eu fui abandonada, então eu não sou digna. Aí Esse tem alguém que sentimento, me quer tanto. É, Por aí que ele você me não quer se tanto sente se eu não sou digna? Isso. Era exatamente Você não isso. teve esse Não tive esse sentimento. pensamento. É porque acho que ela era muito pequena, né? Eu acho. Não dá pra... A criança, ela não tem essa noção do que sente, Sim. né? Ela Do só nome, do expressa. sentimento, ela né? só Se fosse um expressa. pouquinho mais tarde, tipo lá pelos 8, 9 anos, talvez eu sentiria mais. Tipo, nossa, já me deixaram uma vez, por que dessa vez vai dar acontecer certo? de novo, Mas eu fui- com aquele medo, né? Mas eu era muito nova, então acho que isso tudo cooperou, né, pra dar certo. Que legal. Vamos pro nosso momento sinônimos. Vocês querem Vamos. fazer mais alguma pergunta? Não. Sinônimo é aquele negócio que... Nossa, Sinônimo de amor é amar. É aquele negócio. Aquele negócio, Duda. ela Aquele assiste- negócio que a gente fala uma palavra e você fala o que assiste o tiver no seu EcoCast. coração. É exatamente ai aquele meu negócio. Deus. Duda, deixa eu te perguntar antes da gente ir pra esse momento. Você quer falar alguma coisa, assim, que você acha importante? Você quer... Faça o seu registro. Não, a mensagem você vai deixar pra ecoar. Não. Agora o momento Pega ecoar. as cartas ali. assiste, Tô falando assim, ela se ela sabe. quer, se ela quer deixar alguma... Tipo assim, você quer falar algum assunto pontual, assim, que passou batido, que você acha importante falar? Ai, gente, acho que eu falei tanto já. Então Nossa, vamos. eu ficaria ouvindo aqui mais 2 horas se você falar. Também. A Di perguntou, tinha uma pergunta, eu falei que não, né? Aí ela perguntou, você falou que não vai falar, então eu vou perguntar. Vamos lá. Você pensa em casar, você pensa em filhos e você pensa em adoção, Duda? Então vamos lá. Importante essa pergunta. Nossa, polêmica, hein? Eu sempre entendi que a adoção, ela não é pra todo mundo. Ela não é pra todo mundo.
Não é qualquer pessoa que permite, que quer todo esse processo de paternidade, né? Porque foi um processo muito, muito longo. Porque o casal, a mãe, o pai, às vezes não sabe lidar. E às vezes acaba acontecendo que você me contou, e não quero mais, entende? Então eu entendo que a adoção, ela já nasce no desejo da pessoa, entende? Não é do dia para a noite. Se você tem um desejo de ser mãe e não importa o meio, a adoção é para você. Agora, se você tem um desejo de ser mãe, eu quero gerar um filho. Então, é porque você quer esse prazer de gerar um filho, esse 9 meses, entende? Mas, sim, eu tenho vontade de casar, de ter filhos, né? E por que não, né? O que Deus fez na minha vida, eu posso fazer na vida de outra pessoa, de uma outra criança. Então, sim, com certeza. Até porque, pelo processo que você conta, requer muita dedicação você falar, eu quero adotar. Porque imagina você 2 anos anulando a sua vida. Anulando não, mas eu falo assim, Sim, você às vezes um deixa de ter processo, alguns né, compromissos lutando para ali. poder estar lá com aquela criança, para poder criar aquele vínculo, aquele sentimento, chegar um momento de poder levar para casa, toda aquela expectativa e depois ter que devolver a criança chorando e você não poder. Gente, é um processo bem dolorido mesmo, né? Então assim, realmente não é para qualquer um. Não é pra qualquer Não um. é. É pra realmente quem tá disposto, né? Sim. Continuar reproduzindo aquilo que Deus Exatamente. fez na sua vida, né? Então legal. vamos pro nosso momento. Opa! Sinônimos. Pro sinônimo. Camila, você começou explicando já, então dê continuação. Bom, nós vamos falar aqui algumas palavras, Duda, e aí você fala o que essas palavras remetem pra você, o que significa pra você. Lembrando que você pode desenvolver, tá? Pode falar, não é tipo... Não é tipo amor, Não é- família. tipo isso. Não. Tá. Você pode falar. Você pode falar. Eu não pode- trabalho sob pressão, gente. Pode ficar. Não, pode ficar à vontade, tá? Sem então- Dê, pressão. você quer começar? Tanto faz, gente. Pode Vocês falar, sabem. Então vai. pode Você lembra a primeira palavra? Pra você, o que é família? Porto Seguro, né, gente? Porto Seguro. Seu É Porto isso, Porto Seguro. Isso que ela não trabalha sob pressão, só trabalho. Eu acredito que seja responsabilidade. Trabalho, responsabilidade. E lazer, Duda? O que é lazer pra você? Amigos. Amigos? Sim. E dinheiro. Tô precisando. É bom. Se alguém quiser fazer um pix, tá? A Duda tá aí precisando. É necessário. Necessário dinheiro, mas não é tudo. Política. Direitos. Direitos e deveres. A gente tava junto quando sou o resultado da última eleição que teve, né? Lembra? Sim. Que tristeza. Continua, Camila. Vamos comentar isso, não. Vamos deixar passar, né? Duda. Deus pra você. Pai. Relacionamento. É isso. Acho que se eu tivesse que resumir Deus em uma palavra, pai. Que lindo. É isso. Então vamos pro nosso momento ecoar. Eu gosto dessa hora. Você gosta? Então, você vai pensar que este microfone, aquela câmera ali, você vai falar olhando para lá, está sendo direcionado em todas as televisões, em todos os telefones, em todos os smartphones, em todos os computadores, Em todas as redes sociais. Ai, em meu todas as Deus. redes sociais. Vai estar lá o seu rostinho de sorriso que a Cris acha lindo. E Vou você com vai minha estar mãe. dando uma mensagem, tá? Pode pensar que tá acabando o mundo e tá chuviscando lá e tá aparecendo só o seu rosto e você vai dar uma mensagem que vai ecoar no coração das pessoas, uma mensagem, né, que vai ecoar até o resto da vida, né? Aqui é o seu momento, você pode ficar à vontade, ninguém vai te interromper. E é o momento de você deixar o seu registro mesmo, de você deixar que essa palavra ecoe no coração das pessoas. Bom, aprendam a ser filhos e filhas. E quando eu falo de ser filho e filha, eu não me refiro a
você aprender a ser uma filha da sua mãe e do seu pai, mas entender essa paternidade que Cristo colocou na sua vida, né? Quando Cristo, ele morreu por você, foi um convite a essa paternidade como nosso pai, como nosso Deus. Então, que você aprenda a ser filho e filha, tendo um relacionamento, uma construção, porque não tem como a gente amar um pai que a gente não se relaciona, não tem como um pai nos amar se ele não nos conhece. E Deus, nosso pai, nos conhece como ninguém. Então, é isso que eu deixo registrado. Aprendam a ser filhos e filhas de Deus. Que lindo. Parabéns. Duda, muito obrigada, tá? Gente, eu que agradeço. Eu amei estar aqui, de verdade. É. Nossa, por mim, eu falaria um monte mais de coisa, parte 2. Mas foi muito bom, de verdade. Obrigada por você ter desprendido desse tempo, investido em nós, estar aqui com a gente, ter deixado essa mensagem linda, né? E a gente vai convidar mais vezes, você volta, fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigada por esse sorvete que eu nem terminei de tomar ainda, mas Vai eu tomar vou agora? terminar. Pode tomar. Duda, a gente quer agradecer por você compartilhar um pouco da sua história, né? Eu sei que você já falou, né? Que hoje você não tem problema algum, mas é algo que faz parte de você, né? Sim. E obrigada por compartilhar, porque assim, é aquilo que você falou, né? Talvez você pode levar esperança, cura. Eu acredito que você sempre leve. E aqui foi mais uma oportunidade, né? Das pessoas ouvirem a sua história. E terem esperança, né? De uma família melhor, de uma vida melhor, de uma vida com sentido. Eu acho que a sua vida fala muito, não só para quem não tem uma família hoje, não tem um lar, mas até para aqueles que às vezes têm, mas sonham em formar uma família, às vezes sair da situação em que se encontram. Então, a sua vida é muito preciosa. Foi maravilhoso te ouvir. Foi maravilhoso estar aqui com obrigada. você. Eu amei também. Que Deus te abençoe. Amém. Todos nós. Obrigada, Duda. Obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter dito sim e por nos ensinar tanto, porque a gente aprendeu muito com você hoje, você pode ter certeza, por essa fé linda, por essa maturidade. Parabéns, tá? Continua assim. E você vai longe, viu? Gente, não se esqueçam que hoje é o nosso último episódio do ano 2022. Eu acho que tinha que ter aquelas vinhetinhas de ano novo. Pra gente dar um adeus ano velho e feliz ano novo. Eu também acho. Vai ter no final, Israel Aproveita vai essa pôr. mensagem, gente. Aproveita toda essa inspiração que a Duda falou pra gente sobre Deus, sobre fé. E que a gente comece 2023 com o pé direito, cheio de emoção, de energia boa. Cheio de amor, cheio de de Deus. amor, de Deus, de esperança. Porque acho que a fé é movida pela esperança. E que 2023 não morra essa esperança que a gente tem no coração. E feliz ano novo pra você Feliz que tá ano assistindo novo! a gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com seus amigos, seus vizinhos, com a família toda, com o titio, com a titia, com a vovó. Enfim, comenta aí, manda pra um amigo, de verdade, compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí. E é isso, gente. Feliz ano novo pra você. E tchau. Até 2023. Até 2023.